Brasil. Uma terra de cultura vibrante, paisagens deslumbrantes e uma história complexa. Essa história tem um lado sombrio, a escravidão. Durante séculos, milhões de africanos foram trazidos à força para o Brasil. Eles suportaram crueldade e opressão inimagináveis. O impacto desse capítulo sombrio ainda ressoa hoje. Compreender a história do Brasil exige entender a profunda influência da escravidão. Este ensaio explorará a história da escravidão no Brasil. Vamos mergulhar em suas origens, práticas e a resistência que enfrentou. Também examinaremos seu impacto duradouro na sociedade brasileira. Junte-se a mim enquanto viajamos por essa parte difícil, mas essencial, da história. O tráfico transatlântico de escravos foi uma empreitada horrível. Durou séculos e envolveu o transporte forçado de milhões de africanos através do Atlântico. Essa jornada foi um pesadelo para aqueles capturados e vendidos como escravos. Os navios eram superlotados e insalubres. Doenças se espalhavam rapidamente. Muitos morreram durante a viagem. Aqueles que sobreviveram enfrentaram uma vida de trabalho forçado e brutalidade em uma nova terra. A chegada de africanos escravizados no Brasil marcou o início de um capítulo sombrio na história do país. No Brasil, os africanos escravizados eram vistos como propriedade. Eles não tinham direitos. Eram comprados e vendidos como objetos. Forçados a trabalhar em plantações de açúcar, minas e em casas de família, eles suportaram condições terríveis. Os castigos eram cruéis, incluindo chicotadas e tortura. Famílias foram separadas. Sua cultura e crenças foram suprimidas. A desumanização dos africanos escravizados foi sistemática e brutal. Apesar dos horrores que enfrentaram, os africanos escravizados nunca perderam a esperança. Eles resistiram à sua escravização de várias maneiras. Alguns atos de resistência eram pequenos e individuais, como a capoeira, que disfarçava a luta em dança. Outros eram grandes e organizados. Houve atos de sabotagem, fugas e até rebeliões armadas, como a revolta dos malês. Esses atos de desafio demonstravam a coragem e a resiliência daqueles que se recusavam a aceitar seu destino. Em sua luta pela liberdade, muitos escravos fugitivos formaram comunidades conhecidas como quilombos, como o Quilombo dos Palmares. Esses assentamentos, escondidos nas profundezas da mata brasileira, ofereciam santuário e uma chance de reconstruir suas vidas. Quilombos eram lugares de resistência, eram também expressões da identidade e cultura africana, preservadas e celebradas longe da opressão da escravidão. O legado dos quilombos nos lembra do espírito humano duradouro e da luta pela liberdade. Seção 6. O longo caminho para a liberdade, a abolição e seus desafios. A abolição da escravidão no Brasil foi um processo longo e complexo. Foi impulsionada por pressões internas e externas. Os movimentos abolicionistas ganharam força, desafiando a moralidade e a economia da escravidão. O Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão. Finalmente, em 1888, a escravidão foi abolida no Brasil. Embora tenha sido uma vitória histórica, ela não apagou as cicatrizes profundas de séculos de opressão. Seção 7. Cicatrizes do passado. O legado persistente da escravidão no Brasil. O legado da escravidão continua a projetar uma sombra sobre a sociedade brasileira. As desigualdades profundamente enraizadas em riqueza, educação e oportunidades são resultado direto de séculos de exploração. Racismo e discriminação persistem. A luta pela igualdade e justiça social continua. Reconhecer e abordar essas questões sistêmicas é crucial para construir um Brasil mais justo e equitativo. Seção 8.
Ecos da servidão, escravidão moderna e a luta por justiça. Infelizmente, a luta contra a escravidão não acabou. Formas modernas de escravidão, como trabalho forçado e tráfico de pessoas, ainda existem. Milhares de pessoas no Brasil estão presas nessas situações de exploração. Organizações e indivíduos estão trabalhando incansavelmente para combater essas injustiças. Aumentar a conscientização, fortalecer as leis e apoiar as vítimas são passos cruciais para erradicar a escravidão moderna. Seção 9. Lembrar para avançar. A importância de confrontar o passado do Brasil. A história da escravidão no Brasil é uma lembrança dolorosa da capacidade de crueldade da humanidade. É uma história que deve ser lembrada e confrontada. Somente reconhecendo o passado, podemos caminhar para um futuro melhor. Ao estudar e compreender o legado da escravidão, honramos a memória daqueles que sofreram. Também nos equipamos para lutar contra todas as formas de injustiça e opressão. A jornada rumo a um Brasil mais justo e equitativo exige um compromisso coletivo de lembrar, aprender e agir.